Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês hoje o texto de Gênesis, capítulo 32. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis 32. Versos 22 a 32. Gênesis 32, 22 a 32. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. O livro de Gênesis não é apenas o primeiro livro da Bíblia, mas o livro mais estratégico de toda a Bíblia. Toda a revelação de Deus está ancorada neste livro fulcral das Escrituras. Poderíamos resumir este livro em 5 palavras: criação, queda, dilúvio, Babel e patriarcas. Você tem 10 gerações de Caim até Noé. Você tem 10 gerações de Sem até Abraão. E agora começa a história do patriarcado, uma família que morava em Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia, uma família idólatra. E essa família recebe, a partir de Abraão, um chamado, e eles saem de Ur dos Caldeus para Harã. E dali então o Abraão sai com 75 anos de idade para formar não apenas uma família, mas uma nação. E desta nação vira o Redentor. Aqui temos uma família interessante: Abraão, Isaac, Jacó e na linha patriarcal José. O Isaac é o que mais viveu 180 anos. O Abraão viveu 175 anos. O Jacó viveu 147 anos. O José, 110 anos. Alguém já disse com razão que Isaac foi filho de um grande pai e o pai de um grande filho. Ele ficou, de certa forma, no anonimato. Mas o seu pai foi tão relevante na história e seu filho também. Hoje quero me dedicar a Jacó. Jacó é o nome mais citado na Bíblia, dos personagens bíblicos. Mais do que Abraão, mais do que Moisés, mais do que o apóstolo Paulo. Esse homem é estratégico na história da redenção, porque ele é o pai das 12 tribos, que formaram a nação de Israel, de onde procederá da tribo de Judá o Messias. Aqui nós lemos a história da sua conversão.
E todos nós sabemos o contexto em que esse rapaz saiu de casa. Depois de enganar o pai, de trair o irmão, precisar fugir às pressas, porque deixa para trás uma ferida aberta e uma promessa de vingança de seu irmão Esaú. Mas a princípio, quando você lê a história de um rapaz que vivia, desculpa da expressão, entre aspas, na barra da saia da mãe, a mãe é que comandava, a mãe é que ditava o que devia ou não devia fazer, somos levados a pensar que Jacó era um adolescente, era um jovem maturo, ainda nos primórdios da sua juventude. Mas quando Jacó se veste como Esaú, se apresenta ao pai como se Esaú fosse, até blasfemando, usando o nome de Deus para justificar sua mentira, pensamos que ele era um jovenzinho, mas não. Sabe quantos anos tinha Jacó nessa época? Quando saiu de casa? 77 anos. 77 anos. E por que podemos ter essa conclusão? É simples de entender. Ele sai de casa e vai para Padã Arã, onde conhece Raquel e onde é enganado pelo seu sogro Labão. E diz a Bíblia que ele tem que trabalhar 14 anos para ter o direito de se casar com Raquel. Ali veio do pacote, não era o desejo dele. Então, depois de 14 anos, nasce seu filho José. Ele quer ir embora. O sogro não deixa, porque ele é ferramenta de trabalho. E diz a Bíblia que ele fica mais 6 anos. Portanto, ele fica em Padã Arã 20 anos. Se ele sai de casa com 77, ele sai de Padã Arã de volta para a terra de Canaã aos 97 anos. Nós vamos parar um pouquinho para perceber que esse rapaz, que é neto de crente, que é filho de crente, só vai ser convertido aos 97 anos de idade. Quando Jacó tem 97 anos, o José tem 6, porque ficou mais 6 anos lá, depois que o José nasceu. Você sabe, à luz da Bíblia, que o José foi vendido para o Egito quando tinha 17 anos. Portanto, 11 anos depois que tinha chegado na terra prometida. Quantos anos tem seu pai? 108 anos. Jacó tem 108, o José tem 17. Mas a Bíblia diz que José ficou no Egito 22 anos antes de levar sua família para o Egito. 13 anos sofrendo as lutas, prisão, injustiça. 7 anos no trono, governando em tempo de fartura. 13 mais 7, 20. Nos 2 anos de escassez, ele leva a sua família, portanto, 22 anos. Se quando José foi vendido para o Egito, seu pai tinha 108 anos, então 22 anos depois ele tem o quê? 130 anos, é o que a Bíblia diz que ele tinha. Ele fica lá no Egito 17 anos e morre com 147 anos. Nota de rodapé, é o funeral mais pomposo relatado em toda a Bíblia, é o funeral de Jacó. Bom, o que traz para nós esperança, numa reunião de mães de oração, é que nós estamos falando de um homem que é neto de crente, que é filho de crente, mas que só vai ser convertido aos 97 anos de idade. Não desista. Não desista. O texto que nós estamos aqui a considerar traz-nos 2 verdades fundamentais da palavra de Deus. Que verdades são essas? Primeiro, a eleição divina é incondicional. E essa verdade
pode ser atestada na vida de Jacó. A segunda verdade que eu vou considerar à luz desse texto é que se a eleição é incondicional, a graça de Deus é irresistível. Essas duas verdades magnas estão patentes, eloquentemente demonstradas no texto. Se não, vejamos. Vamos tratar então do primeiro ponto, que a eleição de Deus é incondicional. E eu destaco alguns pontos. Primeiro, Deus escolheu Jacó antes de ele nascer. Está lá em Gênesis 25, 23, quando somos informados que a Rebeca, que era estéril, o Isaac casou com ela com 40 anos, orou por ela 20 anos. Agora ela está grávida. Mas descobre em seguida que ela está grávida de gêmeos. E os bebês lutavam no ventre dela. E ela entrou em desespero. E Deus disse: olha, tem no seu ventre não só 2 filhos, tem no seu ventre 2 nações. E o mais novo será maior do que o mais velho. E o mais velho vai servir ao mais novo. O mais velho é Esaú, e vai ser pai de um povo chamado Edomita. O mais novo é Jacó, que vai ser o pai de Israel. Por que Deus escolheu Jacó? Tinha mais virtudes do que o seu irmão? Era mais bonito? Era mais piedoso? Não, eles não tinham nascido ainda. Não tinha mérito. Não tinha nada que justificasse Deus ter escolhido um em detrimento do outro. Então, eu quero lhe dizer, e de maneira tão consoladora para o nosso coração, é que quando Deus escolheu você, não escolheu você porque viu em você virtudes, predicados, coisas bonitas, magníficas. E Deus olhou lá do céu e disse: que pessoa maravilhosa, vou escolhê-la, porque ela tem méritos para ser escolhida. Não, a eleição, ela é incondicional. O Senhor escolheu Jacó antes dele nascer. Segundo lugar, Deus amou Jacó apesar dos pecados de Jacó. Lá em Malaquias, e eu volto aqui depois, no capítulo 1, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E é curioso que somos informados o seguinte acerca de Jacó. Está lá no capítulo 1, versículo 2. Deus diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Mas por que Deus amou Jacó? Porque ele era muito bom? Porque ele era muito virtuoso? Porque ele era muito piedoso? Deus amou Jacó não por causa de Jacó, mas apesar de Jacó. Não por causa das virtudes de Jacó, mas apesar dos pecados de Jacó. Não apesar dos méritos de Jacó, mas apesar dos deméritos de Jacó. Nós podemos perseverar na oração, porque a salvação é uma obra soberana de Deus. E Deus pode fazer o milagre da conversão que fez na vida de Jacó e dos nossos filhos, ainda que nas horas tardias da vida, com 97 anos. Terceira verdade que eu aprendo aqui da eleição incondicional de Deus, voltando para Gênesis 32. Por favor, observe lá comigo. Gênesis 32. Então vamos à terceira verdade do texto, da eleição incondicional. Deus tomou a iniciativa da salvação de Jacó. Veja vocês comigo o verso 24 do texto. Está escrito assim: ficando Jacó só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Que dia foi esse?
o dia mais desesperador na vida do Jacó. Depois de passar 20 anos longe da sua família, ele retorna, e a crise de consciência com o irmão, porque saiu brigado com o irmão, saiu debaixo de uma promessa do irmão que iria matá-lo, e ele é informado que o irmão está vindo ao encontro dele, ou contra ele, com 400 homens. Ele cria uma estratégia para proteger sua família, e nessa noite em que ele tem que enfrentar ele mesmo, a sua própria história, o seu passado, não é ele que luta com Deus, é Deus que luta com ele. Esse homem que está lutando com ele é um anjo, que na verdade é o próprio Deus, é uma teofania. Lição aprendida: é Deus quem toma a iniciativa da salvação. É Deus quem começa o processo. Foi o Senhor quem lutou com ele, e não ele com o Senhor. E essa luta é para quebrar as resistências dele. Vocês se lembram que quando ele saiu de casa, com 77 anos, lá em Betel, o Senhor apareceu para ele. O Senhor se revelou a ele. O Senhor fez promessas para ele. E ele faz uma promessa para Deus: se o Senhor me abençoar, para que eu volte em paz, o Senhor será o meu Deus, porque Deus se apareceu para ele assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, dá vontade de você ouvir, eu sou o teu Deus. E o Senhor não falou isso não. Filho de crente, neto de crente, conhecendo as verdades de Deus, bebendo o leite da piedade desde a sua infância, recebendo promessas, sendo abençoado, mas ainda não convertido. Quem vai tomar a iniciativa? Deus. Quarta verdade: Deus não desistiu de Jacó, apesar da resistência de Jacó. Veja comigo os versos 24 e 25. Ainda, ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação das coxas. Sabe o que está acontecendo aqui? Mesmo Deus lutando com ele, ele não quer ceder. Mediu força com força, poder com poder, destreza com destreza. Bom, o Jacó não está tão longe de nós. O Jacó está não só entre nós, o Jacó mora debaixo da nossa pele. Quantas vezes nós resistimos a Deus? Quantas vezes nós lutamos para que a nossa vida não seja mudada? Mas diz o texto que Deus não desistiu dele, nessa luta que vai até o romper do dia. Que verdade gloriosa é o fato de Deus não desistir de nós. Deus ser tão bom que, apesar da nossa rebeldia, Ele ainda continua lutando conosco para nos transformar, para nos salvar, para fazer um milagre na nossa vida. Mas em quinto lugar, dentro da eleição incondicional, Deus feriu Jacó para não perdê-lo para sempre. Deus deixou Jacó aleijado. Deus precisou usar uma medida radical. Porque o cidadão está com 97 anos, ele conhece a verdade, mas não se sujeita a ela. Isso é um fato nas famílias presbiterianas, evangélicas. Filhos que nasceram no lar cristão, que foram criados na escola bíblica dominical, que conhecem o evangelho, que entram numa faculdade, numa universidade, e agora se declaram não cristãos, não porque nunca ouviram, não porque nunca ouviram falar, não porque não conhecem,
mas porque existem. Mas nós não podemos desistir de orar, porque Deus pode fazer com os nossos queridos filhos, descendentes, o mesmo que fez com Jacó: quebrar a resistência. Às vezes, usando um método radical. O carcereiro de Filipe precisou de um terremoto. O Saulo de Tarso precisou de uma luz aurifugente que jogou o chão. O Manassés precisou de um gancho. Mas vou dizer uma coisa: Deus está disposto a ir às últimas consequências para não nos perder para sempre. Sabe por quê? Porque a eleição é incondicional. Quando eu vejo a história da conversão de Saulo de Tarso, Saulo não estava ouvindo um sermão, Saulo não estava ouvindo um coral, Saulo não estava com a música no headphone escutando um hino bonito, Saulo não estava dentro de uma igreja, ele não estava ouvindo uma palestra, ele estava caminhando com ódio no coração para prender os cristãos. E monocraticamente, soberanamente, o Senhor Jesus jogou o chão e trovejou em seus ouvidos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. E ele agora cai ao chão convertido. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, enviar-te-ei para longe aos gentios. Deus pode fazer o que nós nunca poderíamos imaginar que Ele fizesse: salvar até aqueles que resistem em receber a salvação. Por quê? Porque a sua eleição é incondicional. Mas eu quero trazer então a segunda verdade desse texto: é que se a eleição é incondicional, necessariamente a graça precisa ser irresistível. Então vamos olhar aqui 4 pontos. Primeiro, Jacó reconheceu sua necessidade de salvação. Olha o verso 26 comigo. Está escrito assim: disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Agora o cidadão que está lutando com Deus, medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza, resistindo à transformação, uma vez que o Senhor tocou na articulação da coxa e o deixou aleijado, agora é o Senhor que quer ir. E ele disse: não, eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E que pensa o que está querendo? Mais ovelhas? Mais rebanhos? Mais dinheiro? Mais saúde? Mais prosperidade? Mais sucesso profissional? Não. De que bênção ele está tratando? Agora ele está reconhecendo que a vida dele precisa ser transformada. Essa é a grande bênção. Um coração novo, uma mente nova, uma vida nova, uma família nova, uma pátria nova, uma nova natureza, uma nova herança, a salvação. Agora reconhece. Sabe por que reconhece? Porque a graça é irresistível. Segundo lugar, Jacó não só reconhece a necessidade de salvação, mas Jacó chorou buscando a transformação da sua vida. É curioso que o escritor de Gênesis não relate, não registre como foi essa súplica: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Lendo aparentemente pode ser apenas um desejo, um pedido. Mas como foi? Em que contexto foi? O que aconteceu quando ele profere essas palavras? Quem vai interpretar isso é o profeta Oséias. Então vá comigo lá para o profeta Oséias, capítulo 12. É o primeiro profeta menor, depois de Daniel.
Olha o que está escrito, capítulo 12, versos 3 e 4. Está escrito assim: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu misericórdia, lhe pediu mercê. Então Osés está resumindo a biografia dele, mostrando o quê? O nascimento dele, a conversão dele, e como foi esse pedido, essa súplica, esse clamor: eu não te deixarei se tu não me abençoares. Ele faz isso com lágrimas, pedindo misericórdia, reconhecendo o seu pecado, desesperadamente consciente de que precisava ser transformado. Lágrimas do arrependimento, choro pela consciência do pecado. Então volte comigo lá para Gênesis 32. E você está percebendo que a graça de Deus é irresistível e que Ele está trabalhando o coração desse homem, que agora reconhece que precisa ser abençoado, que precisa ser salvo, e faz isso pedindo com lágrimas misericórdia. Mas em terceiro lugar, Jacó confessa o seu pecado. Vejam vocês a pergunta do homem, do anjo, do Senhor a Jacó. Confira comigo, versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Há perguntas que parecem óbvias demais. Quem estava lutando com ele não sabia o nome dele? Não sabia quem ele era? Se sabia, por que perguntou? Essa não é simples pergunta. O problema é que esse rapaz, que está com 97 anos agora, 20 anos passados, no quarto do seu pai, escuta a mesma pergunta: quem é você? Ele respondeu, eu sou Esaú. O pai desconfiado diz, a voz é do Esaú, mas o cheiro é de Jacó. Melhor dizendo, a voz é do Jacó, mas o cheiro é de Esaú. És meu filho Jacó, Esaú mesmo? Sim, eu sou. Mentiu 2 vezes. Quando Deus pergunta para ele agora, aqui no Val de Jaboque, quando ele está com 97 anos, qual é o teu nome? Deus está lhe dando uma chance de confessar o seu pecado. A resposta de Jacó não é uma resposta, é uma confissão. Porque Jacó significa suplantador, mentiroso, enganador. Quando ele diz o meu nome é Jacó, ele está dizendo, eu sou isso mesmo, eu sou um mentiroso, eu sou um enganador, eu sou um suplantador. Essa é a minha história. Ele reconhece o seu pecado e confessa o seu pecado. Para que haja verdadeira conversão, é necessário que haja consciência de pecado e confissão de pecado. Ele confessou o seu pecado. Mas, finalmente, quarto e último lugar, Jacó viu a Deus face a face e a sua vida foi salva. Veja você comigo, versículo 28. Então lhe disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Deus muda não só o nome dele, Deus muda a história dele, Deus muda a vida dele, Deus muda o destino dele, Deus muda a história da redenção, no sentido de, a partir de agora,
Todos vão conhecer a Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Agora Deus não é apenas o Deus do seu avô. Agora Deus não é apenas o Deus do seu pai. Agora Deus é o Deus da sua vida. E o versículo 30 nos informa isso de uma maneira mais clara. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E o verso 29, quando Jacó pergunta: dize, rogo-te como te chamas, respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou-lhe. O que ele tinha pedido? Eu não te deixarei se tu não me abençoares. O que ele recebe de Deus? A bênção de Deus. E o que era a bênção de Deus? A mudança da sua vida. Não é mais Jacó, enganador, agora é príncipe de Deus, agora é Israel. Quando eu li esse texto, isso me dá esperança. Quantas de vocês, ou quantos de vocês também, conhecem alguém na sua família, na sua parentela, ou nas suas amizades, de alguém que foi criado na igreja, que tem conhecimento das coisas de Deus e que ainda não foi convertido? Tem gente aqui que conhece gente assim? Se Deus escolheu Jacó e salvou Jacó, Ele pode fazer o mesmo? Algumas pessoas que, por não entenderem a gloriosa doutrina da eleição, então se está eleito, está salvo. Não se nem preocupar. A eleição é uma questão lá da diretoria. Eu sou aqui despachante de pedido. Meu papel é evangelizar. Eu não sei quem são os eleitos. Eu preciso insistir. Porque às vezes uma pessoa escuta 1, 2, 1000 vezes. Eu conheço gente que há 30 anos frequenta a igreja. Não perde o culto. E até hoje não é convertido. Mas nem por isso eu vou desistir. Deus pode, num dado momento, travar uma luta com essa pessoa. E as resistências caírem. E as reservas caírem. E essa pessoa falar como Jacó: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então eu quero encorajar as mães de oração a não desistirem. Talvez hoje você está orando e não está vendo nenhum sinal de quebrantamento. Você está orando, talvez você está enfrentando até maior resistência ainda. Mas Deus é poderoso para mudar o placar do jogo, virar a mesa da história, transformar Jacós em Israéis, suplantadores em príncipes de Deus. E o que é maravilhoso é que diz o texto, versículo 31, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. O grande medo que eu tinha de encontrar Esaú, agora o Esaú está vindo ao encontro dele para abraçá-lo, para beijá-lo, para chorarem juntos. Porque quando Deus converte um coração, Ele também pavimenta o caminho da reconciliação com aqueles que eram inimigos. Eu fico imaginando o encontro, Jacó manquejando, mancola, a encontrar com o irmão, o que aconteceu, rapaz? O que houve? E ele respondeu: foi Deus. Eu encontrei a Deus. Nesta manhã, Deus me salvou. Nesta manhã, Jesus, na pessoa pré-encarnada da teofania, e me encontrou, e me salvou, e me transformou. Eu sou um outro homem. Eu não sou mais o Jacó, eu não sou mais o suplantador, eu sou Israel, eu sou um príncipe de Deus. Nós haveremos de ouvir testemunhos daqueles
pelos quais temos orado. E o mesmo Deus que fez, é o Deus que faz, é o Deus que fará. É o Deus que transforma Jacós em príncipes, para o louvor da sua glória. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.